Sim, é verdade, o movimento Passe Livre é um movimento que não tem uma liderança definida, não é? É um movimento que respeita a decisão de todos aqueles que militam nele e nas suas lutas, e tem uma coordenação que é uma coordenação eleita em assembleia e rotativa. Portanto, não tem ninguém que responde pelo movimento e que possa se apresentar como o seu líder ou aquele que o dirige. Então eu sou um militante como qualquer outro. A diferença é que, pela minha história passada, por ter dirigido a Companhia Municipal de Transporte Coletivo em São Paulo, que foi a maior empresa de transporte coletivo por ônibus do mundo, isso me deu uma experiência maior, mas não me coloca na condição de liderança ou de dirigente desse movimento. Então, essa posição de destaque, ela se dá em função dessa minha experiência anterior, que me levou a atuar no movimento buscando contribuir para que a formação dos participantes do movimento Passe Livre pudesse ser aprimorada no que diz respeito à discussão dos problemas do transporte coletivo, que não é apenas o problema da tarifa. Então, nas manifestações do ano passado, a questão da tarifa era a questão preponderante por conta dos reajustes que as empresas praticaram e da desoneração dos custos da folha de pagamento que o governo federal implementou visando reduzir o preço pago pela população no transporte coletivo, e na discussão sobre tudo aquilo que está envolvido no transporte e que tem relação com a mobilidade, com a apropriação pela população dos espaços urbanos e dos seus direitos sociais, e que o transporte coletivo e o direito de ir e vir é estruturante para isso. Então, essa discussão que eu comecei a fazer junto com os militantes do movimento Passe Livre e que eu venho defendendo nas discussões sobre a licitação do transporte coletivo e nos debates com o Ministério Público sobre o edital do transporte que a Prefeitura apresentou, é que acabou me colocando numa posição de dar entrevista e de fazer esse debate em nome do movimento Passe Livre. Mas isso não quer dizer que eu fale pelo movimento como uma liderança ou um dirigente dele. Então, a primeira questão a esclarecer é que essas críticas vieram de jovens que se auto-intitulam anarquistas, que são antipartidários ou apartidários e que fazem parte de dois coletivos que saíram do MPL, não são do MPL. Então, são anarquistas ou pseudo-anarquistas que nas manifestações de junho, aqui em Salvador e em outras cidades, eram contra que partidos e organizações da sociedade participassem dos movimentos de forma livre e democrática. E que passaram a me atacar quando eu gravei um depoimento para o Partido dos Trabalhadores falando sobre mobilidade e os problemas existentes aqui em Salvador sobre o transporte coletivo. Aí a discussão que eu acho que nós temos que fazer é a que diz respeito à conjuntura política que nós estamos vivendo nesse momento. Quer dizer, nós temos uma eleição para governador e uma eleição para presidente em que nós temos projetos claramente antagônicos em disputa. Então, de um lado, nós temos um projeto que não é o ideal, não é aquele que nós gostaríamos que tivesse sido implementados, mas que nós não podemos negar que representou um avanço para o povo pobre, principalmente. Então, querendo ou não, houve a inclusão de milhões de brasileiros que viviam abaixo da linha da pobreza, passou-se a garantir o direito de milhares e milhares de jovens pobres da periferia a terem acesso à universidade pública. Por exemplo, aqui na Bahia, a UFBA, até alguns anos atrás, não tinha nem mesmo curso superior noturno e hoje passou a ter. Dificilmente nós veríamos um jovem negro da periferia ingressando e cursando um curso em uma universidade pública, principalmente como a UFBA, e hoje nós temos esse direito garantido.
Então nós temos um governo que conseguiu incluir e que, mesmo não sendo aquele que nós gostaríamos, conseguiu trazer para uma parcela da população direitos sociais que até então eram negados. De outro lado, hoje nós temos projetos que são projetos que representam um retorno a um passado que é um passado que a grande maioria da população não quer, que é um passado de retrocesso, é um passado de obscurantismo e é um passado que privilegia os setores da elite do país, que privilegia o mercado financeiro, que privilegia a especulação econômica e etc. Então nós temos esses dois projetos em disputa. Eu sou daqueles que considera que ficar sentado na arquibancada, vendo o jogo e apenas vaiando ou aplaudindo, é uma irresponsabilidade política, principalmente de quem milita no movimento popular. Então eu optei por dizer efetivamente de que lado é que eu estou nessa disputa política de projetos antagônicos. Então eu estou a favor da grande maioria dos excluídos, eu estou a favor daqueles que lutam por um projeto democrático e popular para o país e não me furto a dizer qual é o meu lado. Agora, é claro que isso contraria uma determinada juventude que não compreende a sua responsabilidade política e histórica nesse momento do país e que prefere ficar vaiando qualquer um que diga qual é o lado pelo qual optou. Então, me parece que isso é a posição mais cômoda. Então, se eles querem ficar sentados nas arquibancadas, eles fiquem. Eu prefiro participar do jogo, prefiro assumir a responsabilidade pelo resultado do jogo e prefiro continuar lutando ao lado de quem luta. Então, por conta disso, as críticas que eles fazem não me incomodam nem um pouco, porque isso decorre de uma opção política que eu fiz e sabia as suas consequências e tenho a coragem de enfrentá-las. Não, o movimento Passe Livre continua se reunindo, nós tivemos participação em toda a discussão sobre a licitação do transporte coletivo de ônibus aqui em Salvador, fizemos vários documentos que entregamos ao Ministério Público com críticas ao edital do prefeito ACM Neto. Também, como nós entendemos que o problema do transporte da mobilidade está relacionado ao problema urbano da cidade de Salvador, nós temos discutido e temos nos posicionado contra o projeto que permite ao prefeito ACM Neto vender 59 imóveis públicos. Estamos discutindo o problema do plano diretor e agora nós estamos junto com os movimentos de moradia fazendo a discussão sobre o problema do direito à moradia na cidade de Salvador. Então o movimento Passe Livre é um movimento que compreende que o problema da mobilidade é um problema que diz respeito à reforma urbana, por isso nós estamos participando de todas as lutas que acontecem aqui na cidade de Salvador. E já estamos discutindo com estudantes e com a população o anúncio da tarifa, de elevação da tarifa que a prefeitura fez, e que o prefeito pretende reajustar a tarifa agora em janeiro para R$ 3,00 ou R$ 3,20. Então essa é a discussão que nós já estamos fazendo. Não, eu sou candidato a continuar militando no movimento popular. Então eu não sou candidato a nenhuma eleição futura, eu continuo como militante do movimento Passe Livre e como militante em defesa da escola pública, porque sou educador. Então a minha prioridade, em primeiro lugar, é a defesa da escola pública e a defesa do magistério. Em segundo lugar, são as questões relacionadas à cidade em que moro. Então é por isso que eu milito, é por isso que eu luto. Então eu não sou candidato, até porque eu acho que qualquer pessoa que milita, tendo em vista ser candidato, é um engodo. Porque, objetivamente, quer dizer, quem quer ser candidato não tem compromisso com a população.